Amigos, hoje vamos conhecer 5 animais com peculiaridades biológicas incríveis. Então vamos começar nossa lista por esta peculiaridade no mínimo intrigante. Número 1. O marsupial que faz cocô em cubos, é isso mesmo, em cubos. A maioria de vocês devem conhecer o vombate, aquele marsupial fofo, gordinho e peludo nativo da Austrália, mas nem todos vocês podem estar cientes de que o vombate faz algo que nenhum outro animal pode fazer, ele produz cocô em forma de cubo. Os cientistas estudaram essa habilidade incomum para tentar determinar a razão e a mecânica por trás dela, pois, até onde sabemos, é única no reino animal. Eles argumentaram que os vombates podem distribuir esses cubos estrategicamente em seu território, como um meio de comunicação entre si, mas foi somente no início de 2021 que os pesquisadores finalmente descobriram como o marsupial é capaz de produzir as fezes em forma de cubo. Acontece que o intestino do vombate tem 4 áreas distintas, 2 flexíveis e 2 rígidas. A comida viaja pelo intestino aproximadamente 4 vezes mais devagar do que nos humanos, para que o animal possa subtrair o máximo de nutrientes possível. É nos últimos 17% do intestino, numa zona flexível, que as fezes ganham a sua forma cúbica. 2. A vespa que pode criar zumbis. Foi descoberta há pouco mais de uma década na região de Mekong, na Tailândia, uma vespa que era apenas uma das mais de 100 novas espécies de animais encontradas por cientistas naquela área ao longo de alguns anos, mas seu comportamento era único, cativante e assustador o suficiente para chamar a atenção do público. Como outras vespas, esta espécie recém-descoberta gosta de imobilizar suas presas que, na maioria das vezes, são baratas, mas ao invés de paralisar completamente sua vítima, esta vespa prefere zumbificá-la. Ela perfura a barriga e injeta uma toxina que atinge os nódulos neurais, bloqueando todos os receptores de octopamina, que é um neurotransmissor responsável por iniciar o movimento espontâneo. Isso deixa a barata dócil, capaz apenas de se arrastar sem rumo. A vespa pode então guiar a vítima pacificada até seu covil, onde pode devorá-la viva conforme sua conveniência. Após uma votação pública, a vespa foi apropriadamente chamada de Dementador Ampulex, em homenagem aos dementadores sugadores de almas da franquia Harry Potter. 3. O peixe que tem sangue transparente. Em 1928, um zoólogo norueguês chamado Ditlek Rustad pescou uma nova espécie de peixe na Antártica, que ele chamou de peixe-crocodilo branco, hoje conhecido como peixe-gelo. Parecia um pouco peculiar, principalmente devido à sua pele, que era sem escamas e branca em algumas áreas e quase translúcida em outras. Mas então o cientista cortou o peixe. Foi quando ele descobriu algo realmente incomum, porque quando ele cortou o peixe, nenhuma única gota vermelha saiu. Certamente havia sangue, porém era desprovido de cor. A razão para isso foi a completa falta de hemoglobina e glóbulos vermelhos. Até agora, cerca de 16 espécies diferentes de peixes-gelo foram descobertas e são os únicos vertebrados conhecidos que possuem essa característica extremamente rara. Existem outros animais cujo sangue não é vermelho, mas eles ainda têm glóbulos vermelhos, é que o sangue deles também contém outras substâncias que lhe dão outra cor, como o verde. Inicialmente, acreditava-se que essa adaptação incomum vinha do fato de o peixe-gelo viver em um ambiente muito frio e rico em oxigênio, mas pesquisas mais recentes argumentam que a perda de hemoglobina foi um acidente biológico, que não apresenta benefícios, pois o sangue claro do peixe-gelo pode transportar apenas cerca de 10% a mais de oxigênio do que o sangue de peixe normal. O ambiente extremo foi o único salvador do peixe-gelo, pois permitiu que ele se adaptasse e sobrevivesse com esse obstáculo genético. Caso contrário, o peixe-gelo teria sido extinto há milhões de anos. 4. O caracol que pode fazer uma armadura de ferro. Já que estamos falando de criaturas com habilidades únicas e estranhas, devemos mencionar o caracol escamoso, também chamado de pangolim marinho. Esta espécie é o único animal no mundo conhecido por ser capaz de incluir ferro em seu esqueleto, usando-o para criar sua própria armadura. Cientificamente, esse processo é chamado de armadura biomineralizada e existe desde o período cambriano. No entanto, as conchas são geralmente feitas de quitina, carbonato de cálcio e uma camada externa chamada perióstraco. Mas no caso do pangolim do mar, embora sua concha inclua camadas de carbonato de cálcio e perióstraco, sua camada mais externa é feita de sulfetos de ferro. Mas, como o nome do caracol sugere, não é apenas a casca que é blindada, mas também o pé é coberto por muitas escamas minúsculas de ferro. É uma criatura extremamente rara que só foi encontrada em um punhado de fontes hidrotermais de profundidade no Oceano Índico. E parece que ele não come comida da maneira tradicional, mas desenvolveu uma relação simbiótica com bactérias que vivem dentro de seu intestino.
As colônias bacterianas absorvem os produtos químicos encontrados nas aberturas e os transformam em alimento para o caracol, e acredita-se que esse processo também ajude o molusco a desenvolver sua marca única de proteção. 5. A água-viva que pode viver para sempre. No que diz respeito às características incomuns, a imortalidade é bastante útil de se ter. Existem várias criaturas com uma expectativa de vida muito longa que dura séculos, mas uma espécie de água-viva tem a capacidade de viver tecnicamente para sempre. Seu nome é Turritopsis dorni ou, mais simplesmente, a água-viva imortal, e parece capaz de reverter o envelhecimento biológico, ou senescência, para lhe dar seu nome científico sofisticado. Com a senescência normal, as células dentro de um organismo param de se dividir e começam a morrer à medida que o organismo envelhece, o que faz com que vários órgãos e tecidos não funcionem mais adequadamente. No entanto, a água-viva imortal pode fazer algo notável quando enfrenta algum tipo de estresse ambiental, como uma lesão ou fome. Ela pode voltar a ser um pólipo, basicamente iniciando seu ciclo de vida novamente. Parece que a água-viva pode fazer isso quantas vezes forem necessárias e é por isso que, tecnicamente, ela pode viver para sempre. Na vida real, porém, não é realmente mortal, pois ainda é comido ou morto de várias outras maneiras, mas, pelo menos, tem uma coisa a menos com que se preocupar do que o resto de nós. Esse foi o vídeo de hoje. Para dar uma força, se inscrevam no canal e para sempre receber os novos vídeos ativem a notificação.